Queridos, recebam a paz do Senhor. Aleluia. Que bom podermos estar aqui mais uma vez, junto com esta amada igreja, para adorar ao Senhor na beleza de sua santidade. Momento tão especial, momento tão gostoso como este, né? De nos reunirmos para cultuar a Deus e entregar aquilo que nós trouxemos a Ele. E aí fica a pergunta: o que é que você trouxe? O que eu, Gleidson, trouxe para adorar o Senhor? Eu entendo que nesse momento, o que nós podemos oferecer ao Senhor é que a nossa mente seja levada cativa a Ele, para que Ele preencha todos os vazios existentes e, se for da vontade dEle, responda algumas das inquietações que nós temos. Mas, se assim também não for, e se for da vontade dEle quando chegarmos na eternidade, Ele esclareça para nós. E também, se não for, só o fato de estarmos ao lado dEle já será o suficiente. Amém, queridos? Glória a Deus. Meus amados, nós chegamos aí ao término destas 7 quartas-feiras de ministração, de conhecendo um pouco mais a respeito do Espírito Santo, sendo ministrado a respeito dos atributos do Divino Espírito Santo e podendo, pelo menos, tentar, compreender a forma como Ele age. Por que eu digo tentar compreender? Porque qualquer escopo mental que o ser humano venha a ter ainda é longe demais, está muito aquém para tentar compreender o raciocínio de Deus. Como disse o servo de Deus certa feita: quem foi que compreendeu a mente do Senhor? Então, o que a gente vai tentar fazer aqui, assim como os irmãos também tentaram fazer aqui, é como disse alguém, que até o presbítero Ayrton gosta de dizer, como disse alguém, é tentar tirar poeira, Vamos tentar pensar um pouco a respeito do Divino Espírito Santo. E para falar de uma pessoa, querido, você tem que ter intimidade com essa pessoa. Não é verdade? E longe aqui de trazer qualquer tipo de visão nesse sentido, poxa, pastor Gleidson, então você tem muita intimidade com ele. Olha, eu confesso que eu preciso muito mais ainda. Mas eu tenho tentado nesses últimos tempos intensificar minha intimidade com ele. E os irmãos sabem, não é novidade para ninguém, que é uma tarefa muito difícil. Não porque a pessoa não seja agradável, o Espírito Santo. É porque nós temos uma briga ferrenha dentro de nós. É como diz aquele hino, A nossa carne milita. É uma briga interior constante. E se nós vacilarmos, a nossa natureza adâmica, a nossa natureza pecaminosa, sempre vai tender a nos puxar para o lado contrário à vontade do Senhor. Então, eu convido os irmãos a estarem comigo aqui, nesta ministração, para nós pensarmos juntos, para nós estudarmos juntos e falar um pouco deste ser tão grandioso, tão espetacular que é o Espírito Santo. Isso é tão lindo que quando Jesus disse assim: olha, eu vou para o Pai, mas eu enviarei outro Consolador. A palavra outro no original ali significa allos, ou seja, outro da mesma natureza, outro da mesma essência, da mesma espécie, outro igual, semelhante a Ele mesmo. Então, Ele não deixou qualquer ser aqui na terra. Ora, os seres celestiais que estão com o nosso Deus não são qualquer ser. Mas Ele poderia deixar um anjo representando Ele, mas Ele deixou alguém à altura, de
fato o Senhor é. É por isso que quando você está triste e você ouve louvores como esse que aqui foram entoados, teu coração fica alegre, fica jubilante, porque é Ele falando com você. É Ele falando com você. Perceba que nós já vamos entrar na mensagem, mas o Senhor está me dando essas palavras aqui, eu quero compartilhar com os irmãos. Perceba que nós, às vezes, nós queremos ouvir aquela voz estrondosa no nosso ouvido, né? Eu disse aqui, acho que certa feita em alguma das ministrações, que na minha caminhada eu ouvi audivelmente a voz de Deus uma única vez. Assim como os irmãos me ouvem, assim como nós estamos ouvindo o som deste instrumento, eu ouvi a voz de Deus uma única vez aos meus ouvidos. Ah, é, pastor? Então Deus não fala? Deus fala. Mas nós esperamos aquela voz estrondosa falar conosco, no nosso ouvido, né? Algo místico, né? Nossa, né? Ou uma visão tão clara de nós enxergarmos a olho nu uma manifestação de Deus. Isso acontece, mas não de uma forma acentuada como acontecia aqui nessa época do contexto bíblico. Até porque os propósitos de Deus eram outros e hoje são outros. O que tem a mesma essência é o plano salvífico, mas o sentido de revelar-se à humanidade a vontade dele era outra. E às vezes nós queremos ouvir Deus falar. Só que Deus, ele se revela, ele fala a nós de uma forma tão especial que você não tem dúvida de que foi Ele que falou. O Senhor disse assim, ó, eu sou conhecido das minhas ovelhas e elas me conhecem. As ovelhas conhecem a voz do seu pastor. E você sabe quando é Deus falando com você ou quando é apenas uma especulação da tua mente. Quantos de nós que quando estamos em um determinado lugar e você está falando com Deus ali, ou de repente você está aleatoriamente dentro de um ônibus, dentro de um metrô, sei, trabalhando, um pensamento longe, e de repente você sente aquela comunicação forte ao teu espírito, porque o Espírito de Deus, ele se comunica com o nosso espírito. Ora, se nós somos filhos de Deus, se nós temos comunhão com Ele, então logo quem vai se comunicar com o nosso espírito é o Espírito de Deus. Essa semana passada, na verdade, eu estava no trabalho, minha esposa me ligou e disse, meio que desesperada, disse, amor, quebrou aqui do nada, aqui um jarro aqui no painel. E ela ficou meio assustada. Falei, calma, filha, isso aí pode ficar tranquila que espírito maligno não é. Primeiro que eu não tenho intimidade com ele, e segundo que eu não convidei ele para entrar dentro da minha casa. A minha casa habita o Espírito Santo. Se quebrou é porque o vidro estava destemperado, alguma coisa do tipo, quebrou porque tinha que quebrar. Então, às vezes, nós queremos atribuir situações a espíritos ou ao Espírito de Deus, quando, na verdade, esses dois estão bem distantes de algo que nós atribuímos a eles. Mas quando nós convidamos o Espírito de Deus a participar conosco das nossas atividades, você não está convidando um intruso, você está convidando um ser que é educado, que é um gentleman, que ele bate a porta e diz, eis que estou à porta e bato. Glória a Deus. Amém, queridos? Dito isto, abra as vossas Bíblias ou acompanhe aí na projeção. Bom seria se os irmãos também abrissem as vossas Bíblias. E daqui a pouco a gente vai nem mais trazer Bíblia para a igreja pelo conforto que temos da projeção, data show. Mas é bom ainda nós folharmos a nossa Bíblia. Eu sei que tem páginas de Bíblia de muitas pessoas que ainda estão coladas páginas na outra. Por quê, pastor? Porque só abre a Bíblia, na verdade, quando vem ao culto. Então vamos fazer um exercício aqui de nós abrirmos a Bíblia, mesmo que esteja projetado aí, até porque nós vamos usar um pouco
alguns textos bíblicos. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12, e o verso 31, texto base para a nossa meditação. Primeira Coríntios, capítulo 12, verso 31, diz assim: portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Diga amém, queridos. Instrução do apóstolo Paulo. Meus queridos, o capítulo 12 da carta que Paulo escreve aos Coríntios, ele vai nos descrever acerca de 9 dons do Espírito Santo. Embora a quantidade dos dons que estão disponíveis à igreja ultrapasse os 9 dons listados aqui pelo apóstolo Paulo, nós vamos encontrar espalhados em alguma de suas cartas outros dons que não está listado aqui em Coríntios, ou pelo menos nesse capítulo 12. Às vezes nós identificamos que o Espírito Santo ele só distribuiu ou só distribui nos dias de hoje os 9 dons que Paulo ele lista aqui. E quais são eles? Só para o nosso conhecimento, só para nós enfatizarmos, embora os irmãos já conheçam. Vamos lá, 1 Coríntios capítulo 12, verso 8, diz assim, ó: porque a um pelo Espírito é dada, vamos lá, a palavra da sabedoria, conte comigo, a outro pelo mesmo Espírito, o quê? A palavra da ciência, a outro pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro pelo mesmo Espírito, os dons de curar. Verso 10, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir espíritos, e a outro a variedades de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Então aqui está listado os 9 dons que Paulo, ele lista, ele tica, né? Ele passa ali o visto acerca destes 9 dons que são conhecidos de toda a igreja, eu quero assim acreditar. Mas quando nós olhamos para algumas passagens de outras cartas que Paulo escreve, nós vamos perceber outros dons mencionados por Paulo. Por exemplo, Romanos capítulo 12, verso 6 ao verso 8, ali nós encontramos outras categorias de dons. Olha só o que diz lá, Romanos capítulo 12, verso 6 ao 8, diz assim: de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, aqui ok, está em concordância com o que ele lista lá no capítulo 12 que nós lemos, seja ela segundo a medida da fé. Só aqui eu já paro para entender algo, pensar com os irmãos sobre algo muito interessante. A profecia, primeiro, ela tem que vir de Deus, ok? Por que eu falo tem que vir de Deus? Porque hoje nós encontramos muitas profetadas por aí. Encontramos muito assim diz o Senhor, quando na verdade Deus não disse nada. Às vezes nós encontramos em muitos lugares pessoas que elas pregam 5 minutinhos e entrega umas 300 revelações.
Não estou dizendo que é o muito falar que será ouvido, ou gastar muito do tempo para poder ministrar a palavra, que é sinônimo de que Deus está falando, ou ao contrário também não é verdadeiro. Então, se é profecia, que seja segundo a graça, ou que seja segundo a medida da fé. Você lembra de Elias? E aí tem que falar de Elias, porque Elias é um profeta clássico do Antigo Testamento, que ele diz assim, olha, não vai chover, não vai cair na terra nem chuva e nem orvalho. Ele está profetizando, segundo o quê? A minha palavra. Deus não tinha mandado ele profetizar, só que a Bíblia vai dizer que os passos de um homem bom são confirmados por Deus. E o bom aqui não é sinônimo de que eu sou bonzinho, eu não falo mal de ninguém, eu pago o que eu devo. Não, não é isso que a Bíblia está. O exemplo que a Bíblia usa para bom aqui não tem nada a ver com ser bonzinho nesse sentido que aqui eu mencionei. Está dizendo de ter uma vida íntegra com Deus, de ter relacionamento com esse ser divino aqui. Então Elias, ele tinha fé suficiente para poder trazer aquela palavra profética para o seu tempo, e assim se cumpriu, conforme Tiago vai dizer na carta dele, que o céu se trancou durante 3 anos e meio. Durante 3 anos e 6 meses o céu se trancou e não houve nem chuva e nem orvalho. Segue a lista. Verso 7. Estou ainda em Romanos capítulo 12, verso 7. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, tudo isso aqui é dom, querido. Haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. E o que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Veja que você vai perceber aqui algo que Paulo está dizendo, que tudo isso tem que ser feito com amor. Tanto é que a sequência do capítulo 12 acaba o capítulo 12 de 1 Coríntios, começa o capítulo 13, e Paulo ele começa a falar do amor ali. Ele está dizendo que todos esses dons que ele listou no capítulo 12 tinham que ser exercido com amor. Tinha que ser exercido com amor. Porque se é como se fosse um remédio. A diferença do remédio para o veneno é a dosagem. O que diferencia o remédio para o veneno é a dosagem. Então, dentro das categorias de dons que nós exercemos, que o Senhor, o Espírito Santo distribui à igreja, se não for exercida com amor, esse mesmo dom ele tem poder para levantar, esse mesmo dom ele tem poder também para poder abater, se não for exercido com amor. Eu creio que os irmãos também conhecem, e aqui, claro, não cabe nós citarmos aqui, até porque o foco principal é a palavra e não expor ninguém. Eu conheço, pelo menos na palma de uma mão, pessoas que são assim, que têm uma destreza no ensino que dá gosto você parar para ouvir. Mas se uma pessoa fazer uma pergunta fora do contexto em que essa pessoa estiver ensinando, coitado dessa pessoa. Por quê? Talvez está faltando este pequeno, mas essencial ingrediente chamado amor. Misturar-se com esse dom que a pessoa exerce. O capítulo 12, verso 28 de 1 Coríntios. Ali Paulo ele lista também outros grandes dons também. Capítulo 12, verso 28. Olha o que ele diz lá. Primeira Coríntios, capítulo 12, verso 28.
E a uns Deus pôs na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, administração, em algumas Bíblias está governos, e variedade de língua. Você percebeu que tem dons aqui que às vezes passa batido por nós, e às vezes nós queremos só aqueles que nós identificamos que é o grandão. É igual a história do pecado, o grandão e o pequenininho, nosso entendimento, né? Foca no grandão, esquece que o pequenininho também, no nosso entendimento, causa danos terríveis. Às vezes nós queremos só o dom de falar em línguas, de profetizar. Esquecemos que está listado aqui também o dom de administração. E isso as mulheres fazem com muita destreza no lar. Não é verdade? Estou dizendo que isso é um dom característico das mulheres, mas pelo fato das mulheres serem mais perceber detalhes, elas acabam se sobressaindo nestes dons. Isso é tão verdade que Salomão vai escrever em Provérbios capítulo 31, verso 10. Projeta para a gente, por gentileza. Olha o que ele diz lá em Provérbios capítulo 31, verso 10. Às vezes a gente está focado, a gente quer os dons de mais destaque. Nós queremos os dons que ressalta mais. Eu não sei se essa versão é uma esposa exemplar, feliz, uma esposa exemplar, feliz quem a encontrar, é muito mais valiosa que os rubis. Deixa eu ver a minha versão, o que diz aqui. Alguém está com a Bíblia aberta aí? Pode ler a versão sua? Deixa eu ver na minha versão aqui. Provérbios 31, 10. Mulher virtuosa, quem a achará como tu que administra? O seu valor muito excede o de rubis. Quando nós, agora aqui é para nós homens que somos casados, né, temos umas bênçãos dessas dentro de casa para poder ajudar na administração. E eu louvo a Deus pela vida da minha esposa, porque lá os pingos nos is, não é o canal Pingo nos is, não, tá? Lá a administração em tudo lá em casa passa pela caderneta dela. E eu louvo a Deus que até hoje tem dado certo. Porque o dia que não der certo, eu vou estar perdido, porque eu sou ruim nisso aí, viu, irmão? Eu deixo na mão dela porque eu sei que está bem cuidado. Então você percebe que às vezes nós estamos focados nos dons que no nosso ponto de vista é o que mais vai sobressair. Isso era algo que estava acontecendo na igreja de Corinto. A igreja de Corinto, ela tinha todos os dons, ou pelo menos esses 9 aqui que Paulo lista. Só que todo mundo estava focado mais no profetizar, mais no falar em línguas. Paulo, não, peraí, vocês estão errados. E aí, ele vai concluir no versículo que nós lemos com a abertura aqui, olha, procurai com zelo os melhores dons. Em outras palavras, não fique focado apenas no dom de profetizar, de querer falar em línguas. E Paulo vai dizer mais na frente, porque eu falo muito mais do que vocês, mas no entanto, existem outras coisas mais prioritárias. Queridos, quando nós damos uma passada a respeito destes dons, a primeira coisa que fica no nosso entendimento, ou pelo menos de alguns, é que esses dons, eles passaram a ser distribuídos a partir do Pentecostes. Esse é o entendimento de muitos, mas é um entendimento errôneo. Porque nós vamos olhar na Bíblia,
E vamos ver o Espírito Santo de Deus trabalhando, atuando e distribuindo dons também no Antigo Testamento. É, pastor? É, nós vamos ver isso aqui agora. É claro que no Antigo Testamento você vai ver algo mais pontual. Você vai enxergar algo mais pontual, para Deus usando pessoas para determinadas funções e funções específicas. Quando você lê a Bíblia dizendo: e o Espírito de Deus se apoderou de Davi, e o Espírito de Deus se apoderou de Sansão, era como uma espécie de conta-gotas. O Espírito vinha, ele capacitava as pessoas, realizava as tarefas que elas tinham que realizar, depois o Espírito se retirava. O Espírito no Antigo Testamento, ele atuava e trabalhava de fora para dentro. Já no Novo Testamento não, você vai ver o Espírito trabalhando e atuando de uma forma mais acentuada. Você percebe o Espírito enchendo, capacitando e usando pessoas de uma forma mais acentuada. Até porque, para dar cumprimento à profecia de Joel, que disse assim: e há de ser que depois eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Todos estes dons que Paulo ele lista aqui, os que nós lemos aqui e outros que nós ainda não lemos, que não vai dar tempo nós lermos aqui, eles já existiam no Antigo Testamento, exceto 2 destes dons. E quais são, pastor? Alguém arrisca em dizer? Professor de escola dominical estão aí para poder me corrigir. Dois destes dons não existiam ainda no Antigo Testamento. E no Pentecostes ele é inaugurado. O dom de línguas e o dom de interpretação de línguas. O Espírito vem e distribui isto à igreja, porque entendeu que era uma necessidade para a igreja da época, para a igreja de hoje. Queridos, são tantos dons que nós poderíamos falar aqui, mas nós não temos tempo para isso. Eu quero me deter aqui nessa noite apenas acerca de 2 dons para nós tentarmos aqui pensar junto. Antes de falar a respeito desses dons, primeiro nós temos que definir o que é um dom. O que é um dom? Será que eu tenho? Será que eu não tenho? Quem tem? Quem não tem? Para que serve? Para que não serve? O dom é um presente, é uma dádiva, ele é um privilégio adquirido pelo Senhor de uma forma sobrenatural. O dom é isso. Uma própria palavra diz: dom é uma dádiva. Vale ressaltar aqui que as pessoas que possuem alguns destes dons aqui que eu listei, ou melhor, que eu mencionei, porque está listado, quem listou foi Paulo, elas não são como uma espécie de um dos super-heróis da Marvel, né? Eu tenho agora um dom aqui, eu sou, sei lá o que, Homem-Formiga. A Fran falou Homem-Formiga. Sou o Wolverine. O homem, sem dar poder para ele, ele já quer achar que é alguma coisa. Imagina ele com as garras do Wolverine, hein? Embora o comportamento de alguns demonstre que eles querem ser algum destes personagens da Marvel e tudo mais, né? Os dons são ferramentas que o Espírito de Deus ele distribui para nós,
a fim de que nós tenhamos uma fé fortalecida na pessoa de Cristo, para servir a igreja, para servir a comunidade em que nós estamos inseridos. Um dos propósitos dos dons são esses. Agora, para que não são os dons? E os dons são para isso que eu falei, nós temos que entender também para que não são os dons. Os dons não são para autopromoção. Os dons não são para dizer que o fato de eu ter o privilégio de usar esse microfone para poder ministrar, e para mim é um privilégio vocês sentados aí ouvindo o Gleidson falando, que na verdade poderia ser qualquer um de vocês ministrando aqui, porque o Espírito que iria usá-lo seria o mesmo que está, por misericórdia, me usando aqui. Os dons não são para me promover, não são para mostrar que eu recebi mais de Deus do que você. Os dons não são para dizer que eu sou mais chegado de Deus do que você. Agora, uma coisa é fato: os dons Ele distribui a quem Ele quer. Eu conheço pessoas que já oraram para Deus dar o dom de maravilhas. Agora, se Deus conhecer a intenção dessas pessoas, por que eles querem esse dom? Ou se eles tiverem esse dom, eles serão usados de uma forma eficiente? Deus conhece se será usado ou não. Quando eu disse que os dons não são para nos promover, quando nós olhamos para o texto bíblico, nós encontramos registros que se o dom caísse em mãos erradas, seria um perigo. E você conhece quem? Geazi. Quem era Geazi? Se não servo de Eliseu. Você lembra a passagem que Naamã, ele vai lá para receber, ele fica sabendo a respeito, pela boca de uma menina que tinha profeta em Israel, e que se ele fosse lá da Síria para Israel, ele seria curado, porque lá em Israel tinha profeta. E vamos aqui conosco, profeta do quilate de Elias e de Eliseu, dá para existir ainda. E Naamã vai lá. Quando Naamã, ele faz ali o que o profeta tinha dito para ele fazer, dá os 7 mergulhos no Rio Jordão, ele quer presentear o profeta. Eliseu não recebe aqueles presentes, aqueles ouros do general Naamã. Só que quando Eliseu dá as costas, Naamã vai correndo atrás, ou melhor, quando Eliseu dá as costas, Geazi vai correndo atrás de Naamã em busca do presente que Naamã tinha levado para Eliseu. E vocês conhecem o desfecho da história. E você lembra também que esse mesmo Geazi, em outra passagem, quando o filho da mulher morre, Eliseu fala para Geazi: olha, pega aqui o meu bordão, vai lá, ora pelo menino, para que Deus possa fazer o milagre. Geazi vai todo alegre, né? E quando eu lembro dessa passagem bíblica, eu sou obrigado a lembrar daqueles desenhos bíblicos que passava na televisão um tempo atrás, e que contava essa historiazinha de Geazi indo lá orar pelo menino, e parece que é tão vívido, né? Aqui, claro, eu não quero fazer como um amigo meu que assistiu o desenho bíblico e ia pregar à noite também. E o que acontece? O que acontece é que Geazi não consegue realizar o milagre por intermédio do Espírito Santo. Por quê? Porque Eliseu era um homem que tinha um contato, uma intimidade com o Espírito, e que tinha alguns destes dons sobre a sua vida. Geazi não. Por quê? Porque Deus conhece o coração. E Ele sabe a quem Ele dá, a quem Ele entrega, a quem Ele outorga o dom. Mas vamos nos deter aqui a respeito de 2 dons listados lá por Paulo. Quais são eles, pastor?
os dons de palavra da ciência e palavra da sabedoria. Palavra da ciência e palavra da sabedoria. A palavra da ciência, olha só o que significa o dom palavra da ciência. É o conhecimento profundo concedido por Deus em relação às coisas divinas ou às coisas dos homens, que estão além do conhecimento natural. Isso é o que define o dom palavra da ciência. Na Bíblia, no Antigo Testamento, não vamos falar do Novo, porque o Novo está recheado de pessoas que têm esse dom. Mas na Bíblia, no Antigo Testamento, existem pessoas com esses dons? Sim. Claro e evidente, é óbvio que existe. Por que eu estou usando o Antigo Testamento aqui? Para mostrar esse dom presente no Antigo Testamento. Porque, como eu disse, existe um entendimento errôneo, às vezes, que os dons... Primeiro que existe uma linha teológica que defende o cessacionismo, né? Que os dons cessaram. Que os dons ficaram presentes ali só na era apostólica e depois acabou, não existe mais os dons. Isso é uma corrente teológica que circula aí em muitos segmentos religiosos. E depois muitos entendem que os dons começaram a existir depois do Pentecostes e segue-se até os dias de hoje. E não conseguem enxergar esses dons listados por Paulo no Antigo Testamento. Só que quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós encontramos este dom em específico, o dom da ciência, em um homem. Como eu admiro esse homem, como todos na Bíblia, né? Os que erraram, os que acertaram, os que acertaram, os que erraram, mas que perceberam, corrigiram os seus erros e voltaram ao caminho do Senhor. Como eu admiro. Mas se tem um que eu me identifico, que eu amo estudar o seu livro, um desses chama-se Daniel. Não tem como deixar Daniel fora da classificação desse dom, pastor Ismael. Por quê, pastor? Olha o que diz o capítulo 2 de Daniel. Só para nós sumarizarmos aqui. Primeiro, o rei ele tem um sonho. O rei Nabucodonosor ele tem um sonho. Só que ele sonha e depois ele não sabe o que ele sonhou e muito menos a interpretação do que ele sonhou. E aí, para você é uma tarefa fácil ou é uma tarefa difícil? Fazer o rei lembrar o que ele sonhou. Queridos, como Deus é espetacular. Perceba que, como que eu posso dizer? Eu não digo a maior, mas, no meu ponto de vista, a visão mais espetacular a respeito dos acontecimentos dos últimos dias, Deus não deu para alguém chamado crente. O sonho Deus deu para o ímpio, Nabucodonosor. Mas a interpretação Deus não dá a ímpios. Somente aqueles que têm acesso às prateleiras de Deus para poder usar o dom da interpretação e trazer o significado acerca daquele sonho. Foi Nabucodonosor, Deus deu para ele. E ali está a espinha dorsal de todo o acontecimento da história da humanidade, a partir de Nabucodonosor até os dias de hoje e os dias vindouros. E o que é que Nabucodonosor sonhou? Ele teve um sonho, só que ele não lembrava o que ele tinha sonhado. E agora os magos, os astrólogos, os sábios da Babilônia foram convocados para interpretar o sonho do rei. Quando chega a notícia a esses homens sábios da Babilônia, eles pensaram, é mole,
vamos lá na presença do rei, a gente conta qualquer história para ele, e ele vai acreditar. Até porque se nós somos na posição de sábio, é porque ele confia em nós. Só que para tristeza deles, de quem? Dos sábios, quando eles chegam à presença de Nabucodonosor, Nabucodonosor diz a eles: em primeiro lugar, vocês vão ter que fazer eu lembrar do sonho, porque eu não lembro o que eu sonhei. Quando os sábios percebem que era uma tarefa difícil para eles, eles falaram: mas o que o rei quer é uma tarefa difícil. Não tem ninguém que possa fazer isso que o rei está pedindo. E o rei dá um decreto para que todos os sábios fossem mortos. Inclusive Daniel, que também era que nesse momento não era um dos conselheiros, mas que estava ali como aspirante a conselheiro. Arioque, chefe da guarda, chega a Daniel. Daniel percebe aquele tumulto, aquela correria. Arioque chefe da guarda, conta para Daniel, dizendo assim: olha, o rei disse que ele teve um sonho e que ele precisa da interpretação. Só que detalhe, ele sonhou, mas não lembra o que ele sonhou. Ele quer que lembre ele o que ele sonhou e depois dê a interpretação. O que Daniel faz? Ele chama os seus 3 amigos, Ananias, Misael e Azarias, para ajudá-lo. Pede tempo em oração, para que Deus pudesse dar o significado do sonho, fazer com que ele lembrasse do sonho, da interpretação, o que significava o sonho. Olha o que diz o capítulo 2 e o verso de número 19 de Daniel. Estou aqui no dom, palavra da ciência. Capítulo 2, verso 18. Vamos retroceder aqui ao verso 16. Diz assim: e Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo para que pudesse dar a interpretação. Então Daniel foi para sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, mais conhecido como Sadraque, Mesaque e Abednego, para que pedisse misericórdia ao Deus dos céus sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o segredo a Daniel. Quantos dons em uma só pessoa? Foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite, e Daniel louvou o Deus do céu. Verso 20: falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Verso 21: ele muda os tempos e as horas, ele remove os reis, estabelece os reis. Aí vem: ele dá sabedoria aos sábios, e o quê? E ciência aos inteligentes. Que coisa linda, querido. Daniel era dotado de talentos, de dons espetaculares. Um homem que Deus descortinou o céu para ele, para mostrar os acontecimentos. Olha o que diz a sequência da leitura, o verso de número 30, verso 29. Estando tu, ó rei, aqui ele vai falar a respeito do sonho que o rei teve, na tua cama, subiram os teus pensamentos ao que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela os segredos, te fez saber o que há de ser. E a mim, olha, Deus mostrou a Nabucodonosor. Só que, como eu disse, Deus revelou a quem? Deus revelou a Daniel o significado daquilo. E a mim me foi revelado este segredo, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizeste saber ao rei e para que entendesse os pensamentos do coração. E os irmãos conhecem o desfecho da história. Nabucodonosor tem aquele sonho da estátua, cabeça de ouro,
peito de cobre, tronco de barro, pernas e pés misturados com ferro e barro. Cada parte representando um período da história. E Deus dá a Daniel a sabedoria para poder interpretar estes sonhos. E se nós formos falar aqui de ciência, de sabedoria, de administração, José é outro, que tem uma situação parecida com essa, com Daniel. Os irmãos conhecem, não vou aqui tomar tempo nisso, porque os irmãos conhecem. Só para listar o que Daniel tinha aqui, talvez passe desapercebidos outros que eu não consiga listar. Daniel tinha dom da ciência, dom da sabedoria, além de ser profeta, ele tinha a fé. Dom da fé, e a fé aqui não é esta fé que nós chegamos à Terra como um dispositivo de fábrica, né? Igual o celular, quando você compra o celular, tem aplicativo que já é interno ao aplicativo, você não consegue desinstalar. Então, essa fé todos nós temos. Só que não é essa fé que Daniel tinha. É um outro tipo de fé aqui. Aquela mesma fé que Abraão tinha. Tanto é que ele é conhecido como o pai da fé. É esta fé que Daniel tinha. Dom de profecia, fé, administração. Daniel passou num governo de pelo menos uns 4 grandes monarcas. Dario, Ciro, Nabucodonosor, Dario, Ciro, sem contar o filho depois de Nabucodonosor também, né? Belsazar ali. E no Novo Testamento a gente encontra esse dom de sabedoria? Encontra. Você lembra de Gamaliel, o conselho de Gamaliel? Se aquilo para você não é sabedoria, eu não sei o que é não. Quando prenderam os apóstolos são tirados milagrosamente de dentro da prisão, capítulo 5, se me fala a memória de Atos. Daqui a pouco o povo do Sinédrio quer pegar os apóstolos, quer linchá-los, quer fazer acontecer com eles. E olha o conselho de Gamaliel: deixa esses homens. Deixa eles. Porque pode ser que nós estejamos lutando contra o próprio Deus. Se o que eles pregam não for de Deus, vai se perder, porque assim como eles vieram aí, tal de Teudas, tal de Judas, veio pregando aí e se perdeu. Agora, pode acontecer de que o que eles estão pregando seja de Deus e nós nos encontremos lutando contra o próprio Deus. Que dom tremendo, querido. E quantas pessoas que nós conhecemos que quando você senta do lado dela, é tanta sabedoria que você fica ali uma hora que parece que vai embora assim que... Porque a sabedoria não é algo que você adquire na faculdade ou em algum curso. Você adquire conhecimento, mas sabedoria, ela vem de Deus. Nós corremos para o encerramento aqui, querido. Não dá muito tempo nós falarmos aqui a respeito da sabedoria ainda. Nós lemos aqui a definição da palavra do dom da ciência, o que significa. Mas a palavra, o dom da sabedoria, eu andei dando uma pesquisada, mas não encontrei nenhum termo assim mais adequado para definir o que significa o dom da palavra sabedoria. E meditando ontem, o Senhor me levou no capítulo 8 de Provérbios, que eu penso para nós finalizarmos aqui, seria a melhor definição para esse dom chamado sabedoria. Projeta para nós aí, capítulo 8 de Provérbios. Aqui você vai ver ela mesma falando a respeito dela. Claro que quem escreve isso aqui é o homem mais sábio
excetuando Jesus, claro, que passou por essa terra, Salomão. Não tem como falar de sabedoria se não citar esse homem. E é ele, usado pelo Espírito de Deus, que ele usa a sua voz como se fosse a própria sabedoria dizendo aqui. Olha o que diz o capítulo 8. Eu vou ler, nós vamos finalizar aqui. É um pouco extenso, mas eu vou usar esses 3 minutinhos aqui para finalizo aqui na leitura desse capítulo 8. Olha só. Salomão emprestando a sua voz para a própria sabedoria. Não clama, porventura, a sabedoria? E a inteligência não dá a sua voz? No cume das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, ela se coloca. Ela quem? A sabedoria. Da banda das portas da cidade à entrada da cidade, e à entrada das portas está clamando, ou está chamando. A vós, ó homens, clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Entendei, ó simples, a prudência, e vós, loucos, entendei de coração. Ouve, porque proferirei coisas excelentes, os meus lábios se abrirão para a equidade, ou seja, para o equilíbrio. Porque a minha boca proferirá a verdade, os meus lábios abominam a impiedade. Em justiça são todas as palavras da minha boca, não há nelas nenhuma coisa tortuosa nem perversa. Todas elas são retas para o que bem as entende, e justas para os que acham o conhecimento. Aceitei a minha correção, e não a prata e o conhecimento, mais do que o ouro. Ou melhor, aceitai a minha correção, e não a prata e o conhecimento, mais do que o ouro fino escolhido. Porque melhor é a sabedoria do que os rubins, e tudo que se deseja, nada se pode comparar com ela. Eu, a sabedoria, habito com a prudência e acho a ciência dos conselhos. Você percebe que a sabedoria e a ciência andam juntos? Olha, eu e a sabedoria habito com a prudência e acho a ciência dos conselhos. O temor do Senhor é aborrecer o mal. A soberba e a arrogância e o mau caminho e a boca perversa aborreço. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Por mim reinam os... Que coisa linda, querido. Olha a sabedoria dizendo: por mim reinam os reis, e os príncipes ordenam justiça. Por mim governam os príncipes e os nobres. Sim, todos os juízes da terra. Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Riquezas e honra estão comigo. Sim, riquezas duráveis e justiça. Melhor é o meu fruto do que o ouro. Sim, do que o ouro refinado, e as minhas novidades melhores do que a prata escolhida. Faço andar pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo, para fazer herdar bens permanentes aos que me amam e enche os seus tesouros. O Senhor me possuiu no princípio. Olha que coisa linda. Salomão falando na pessoa da sabedoria, dizendo assim que o Senhor possuiu ela, quem? A sabedoria no princípio. O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos e antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismos, fui gerada, e antes ainda de haver fontes carregadas de águas. Antes que os montes fossem firmados, antes dos outeiros, eu fui gerada. Ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando compassava ao redor da face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando fortificava as fontes do abismo, quando punha ao mar o seu termo, para que as águas não trespassassem o seu mando, quando compunha os fundamentos da terra. Então eu estava com ele,
e era seu aluno. Eu vou parar por aqui, queridos. Eu acho que daria para nós aplaudirmos ao Senhor nessa noite. Aleluias. Queridos, a hora já está avançada, nós teríamos mais algumas coisas aqui, mas não dá tempo para falar a respeito da sabedoria, mas que nós peguemos para nós esse conselho de Paulo, para que nós procuremos pelos melhores dons. E se ele diz que há melhores dons, é porque a prateleira de Deus, ela é extensa e tem dons para aqueles a quem ele quer distribuir. Pastor, como que eu sei que eu tenho um dom? Queridos, a forma de você exercitar ou procurar saber como você tem é se envolvendo no trabalho do Senhor. O jogador, seja ele em que modalidade for, ele só pega ritmo, forma, se ele estiver atuando. Se ele estiver, não se ausente, não se esconda. Porque eu sei que existem camisas 10, claro, estou falando uma linguagem alegórica aqui, mas existe camisa 10 aqui que estão escondidas dentro de campo. E que o Espírito de Deus quer usar. Não se esconda do jogo. Porque, como nós sempre falamos, não escolher um dos lados é tomar partido para que lado você quer ficar. Então, levante as tuas mãos e diga: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Amém, queridos? Deus abençoe. Os irmãos, meditem nessa palavra, para que nós possamos crescer e crescer dia após dia no reino do Senhor. Amém? Deus abençoe, queridos. Aplausos ao Senhor.